Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje a gente tem uma jornada literalmente de outra galáxia pela frente. Voltando lá para 1977, o mundo estava saindo de traumas enormes, como a Guerra do Vietnã e todo aquele escândalo de Watergate. Existia uma fome coletiva, uma necessidade urgente de encontrar narrativas cristalinas onde o bem e o mal estivessem definidos sem muita margem de erro. E foi nesse cenário que uma aventura em uma galáxia muito distante quebrou todos os recordes. Mas a grande sacada aqui é a seguinte: e se essa odisseia espacial não for só um show de efeitos visuais? E se, tirando todo o espetáculo e a pipoca, a gente esbarrar em um tratado denso sobre existencialismo, política e sociedade? É exatamente isso que vamos explorar agora. Para entender de verdade toda a complexidade dessa ópera espacial, a gente precisa ir muito além daquela superfície pop que o mundo inteiro conhece. Pensemos na força, por exemplo. Ela desafia totalmente aquela visão simples de religião ou misticismo que costumamos ter. Ela não é descrita como um deus passivo esperando adoração, mas como a própria energia da vida, sabe? Uma energia latente, apenas aguardando uma vontade inabalável para lhe dar forma e propósito. Ao analisarmos isso pelos olhos de gigantes da filosofia moderna, começamos a notar que essa história, frequentemente tratada como uma simples aventura infanto-juvenil, opera na verdade como um laboratório gigantesco para os nossos maiores dilemas contemporâneos. O nosso roteiro para esta exploração é bem direto. Vamos começar entendendo o fenômeno. Depois passamos para Campbell, o herói ancestral, e em seguida exploramos Nietzsche, além do bem. Daí entramos em Marx, a luta galáctica, Arendt, o mal totalitário, e fechamos com a síntese da razão. Vamos lá? Parte 1. O fenômeno além da tela. A primeira grande chave para decifrar esse épico, na verdade, é entender a profunda necessidade humana pelo sagrado. Imagine o final dos anos 70. A sociedade ocidental estava mergulhada até o pescoço na racionalidade científica, em planilhas, e num avanço tecnológico extremamente frio. A era espacial meio que tinha substituído os deuses antigos por máquinas de metal. Só que a psique humana continuava faminta por misticismo, por transcendência. É exatamente aí que a perspectiva brilhante do antropólogo Joseph Campbell entra com o conceito do monomito. A genialidade dessa narrativa não foi inventar uma história do zero. O que ela fez foi resgatar de forma magistral essa estrutura ancestral da jornada do herói, que é o mesmíssimo esqueleto que sustenta lendas de deuses sumérios e de guerreiros gregos. A diferença é que trocaram cavalos por naves espaciais e espadas por lasers, preenchendo instantaneamente um vazio existencial de toda uma geração. Parte 2. Campbell e o herói ancestral. Acompanhar a progressão psicológica do protagonista é, honestamente, como ler um manual prático de mitologia comparada. Tudo começa lá no nível 0. Um tédio avassalador no mundo comum. Um jovem fazendeiro frustrado olhando para um horizonte cheio de poeira. E então surge o famoso chamado à aventura. Claro que neste caso trazido por mensageiros um tanto inusitados, 2 robôs enferrujados perdidos no deserto. Como dita a regra de ouro da psicologia em qualquer mito, logo vem a recusa inicial. O herói dá um passo para trás e foge da responsabilidade. Mas essa bolha de conforto é estourada da pior forma possível, por meio de uma tragédia familiar. Sem ter um lar para onde voltar, a decisão final é tomada: cruzar o primeiro limiar rumo ao desconhecido, impulsionado por velhos sábios e energias ancestrais. Parte 3. Além do bem. A lente provocativa de Friedrich Nietzsche. Mas e se tudo isso for apenas uma visão romântica e ilusória? Quando aplicamos a filosofia da vontade de potência do Friedrich Nietzsche a esse cenário, o jogo vira completamente. O pensador alemão nos força a subverter aquela divisão super tradicional entre mocinhos e vilões. Pensemos bem, a Ordem Jedi prega o desapego absoluto, a repressão das emoções e uma aceitação passiva das coisas. Isso representaria perfeitamente o que Nietzsche diagnosticou como a moral dos escravos, um niilismo fraco, que tem pavor das emoções e tenta domesticar o instinto vital. Do lado oposto, os Sith parecem compreender a vida em sua forma mais crua. Porém, eles falham de um jeito igualmente trágico, porque a ambição deles não é movida por grandeza, é movida por ressentimento, medo e uma crueldade completamente cega. Basicamente, os 2 dogmas estão doentes e fundamentalmente incompletos. Então, quem seria o ser superior nessa galáxia? A grande sacada é que a resposta não está nem na submissão à luz e nem no mergulho nas trevas. O protagonista atinge o estágio do verdadeiro Übermensch, o além do homem de Nietzsche, exatamente no momento em que decide desobedecer. Ele recusa a ordem fria e pragmática dos Jedi de destruir o próprio pai e, no mesmo fôlego, resiste à tirania opressora do imperador. Ao arriscar a própria vida por um laço afetivo genuíno, ele afirma a vida na sua potência máxima. Ele quebra todas as regras por puro amor, demonstrando a verdadeira supremacia.
Parte 4. Marx e a luta galáctica. Enquanto o mito lida com ideias e jornadas internas, a ótica do Karl Marx nos puxa de volta para a realidade dura da economia e do maquinário de guerra. O conflito no espaço atua como um espelho cristalino da luta de classes e do imperialismo. O império não é apenas uma ditadura malvada de filme, ele é o ápice do capitalismo monopolista de Estado. A monstruosa Estrela da Morte precisa ser entendida como uma gigantesca infraestrutura econômica projetada exclusivamente para extrair recursos da periferia galáctica e concentrá-los nas mãos de uma pequena oligarquia técnico-militar. Em contrapartida, a rebelião é, na sua essência, um levante armado das classes marginalizadas, fazendeiros de umidade e povos historicamente colonizados lutando para derrubar o monopólio corporativo de uma vez por todas. E existe uma engrenagem oprimida no meio disso tudo que quase todo mundo ignora ou acha que serve só para alívio cômico: o proletariado droid. Essas máquinas conscientes são a verdadeira classe trabalhadora daquele universo. São tratados puramente como mercadorias descartáveis e vivem desprovidos de absolutamente qualquer direito civil. O mais brutal é que sofrem apagamentos constantes de memória, o que é uma alegoria absurdamente forte sobre como o sistema impede a classe operária de desenvolver qualquer tipo de consciência histórica sobre a própria exploração. A verdade é que sem o trabalho invisível e a inteligência explorada desses droids, a aristocracia da rebelião jamais teria saído do chão. Parte 5. Arendt e o mal totalitário. Ao cruzar toda essa base econômica com a filosofia da Hannah Arendt, os sintomas mais aterradores da desumanização começam a aparecer. A Arendt via o totalitarismo como a destruição completa de quem nós somos como indivíduos. E isso está perfeitamente ilustrado nas fileiras imperiais. Aquelas armaduras brancas padronizadas e as vozes mecanicamente moduladas dos soldados não são só escolhas estéticas, são o apagamento forçado da subjetividade humana. O Estado totalitário erradica de propósito qualquer espaço público de debate, substituindo o que deveria ser uma sociedade viva e pulsante por uma burocracia militar gigantesca e sufocante que não permite nenhum resquício de pensamento crítico. E essa burocratização toda atinge o seu ponto mais sombrio ao ilustrar o conceito mais famoso da Arendt, a banalidade do mal. Lembra daquela cena destruindo um planeta inteiro que era completamente pacífico? O oficial responsável não faz isso espumando de raiva. Não existe um ódio cego ou paixão sádica ali. Em vez disso, de dentro de uma sala de controle super limpa, técnica e climatizada, eles simplesmente autorizam um disparo. O extermínio de bilhões de vidas é banalizado ao extremo, reduzido a uma mera etapa administrativa, um relatório de eficiência do Estado. É literalmente o horror absoluto, disfarçado de rotina de escritório. Parte 6. A síntese da razão. O momento em que todos os horizontes colidem. O grande triunfo narrativo ocorre no clímax na famosa trincheira da Estrela da Morte, onde todas essas matrizes filosóficas se fundem. É impressionante. Primeiro, o herói desliga o computador de mira para abraçar o invisível e o sagrado, completando a jornada mitológica de Campbell. Segundo, ele escolhe o instinto orgânico acima da matemática estéril, afirmando a força vital do Nietzsche. Terceiro, toda essa glória individualista só se torna possível na prática por causa do imenso sacrifício coletivo dos pilotos operários que limparam o caminho, o que valida a visão estrutural de Marx. E, finalmente, temos o mercenário cínico retornando no último segundo, largando o egoísmo para abraçar ativamente a responsabilidade política pela galáxia. Isso quebra o isolamento que a Arendt aponta como a raiz do totalitarismo. É uma orquestração perfeita de séculos de pensamento ocidental acontecendo em uma única cena de ação. E essa genialidade filosófica se estende aos menores detalhes. Pensemos no sabre de luz. Longe de ser apenas uma ferramenta visual para cenas de batalha, a peça atua como um profundo fetiche da mercadoria. Trata-se de uma relíquia montada à mão, carregando todo o peso de uma era pré-industrial. Em um universo absolutamente dominado pela produção em massa, fábricas de naves e armas laser totalmente impessoais, empunhar uma arma tão íntima e artesanal é por si só um ato de resistência contra a mecanização da alma. Há outro momento de peso simbólico incalculável que é quando o velho mentor cruza sabres com a máquina de guerra opressora. Ao baixar a própria guarda de propósito e aceitar a destruição imediata do próprio corpo físico, ele executa uma transvaloração completa dos valores. Ele vira o jogo e prova sem deixar dúvidas que o sacrifício não é uma derrota. A morte material se converte instantaneamente em uma vitória espiritual eterna. Fica a mensagem inegável de que a consciência, a moralidade e as ideias transcendem infinitamente qualquer limitação da matéria física. E é justamente aqui que a grande fraqueza do Estado totalitário fica escancarada. Regimes hipercentralizados com orçamentos astronômicos e tecnologias avassaladoras são ótimos em aniquilar planetas e sufocar corpos físicos.
mas eles são categoricamente impotentes contra o poder de uma ideia. A partir do momento em que o símbolo da resistência e a narrativa genuína da liberdade ganham raízes na mente das pessoas, a burocracia ditatorial desmorona. Afinal, ideias não podem ser atingidas por tiros de laser. É por carregar um núcleo filosófico tão colossal, disfarçado de uma jornada cheia de aventuras, que essa obra não envelhece. Ao dissecar tensões tão complexas entre as nossas escolhas éticas, a mecânica implacável do mercado e o choque de uma revolução social, a história funciona como uma âncora. Ela nos ajuda a entender por que certas ficções atravessam gerações, gerando tanta paixão. No fundo, elas estão constantemente explicando os mecanismos de poder e esperança que moldam a nossa própria realidade. Em essência, o verdadeiro e eterno conflito que foi apresentado nas telas de cinema há décadas é, na verdade, a contínua, desgastante e essencial luta para restaurar a ação política legítima. É a batalha diária para garantir que a pluralidade de vozes, a diversidade orgânica e o livre pensamento não sejam engolidos pelas engrenagens frias e padronizadas do autoritarismo. Isso vale para o espaço ficcional e, principalmente, para a nossa própria sociedade. E tudo isso nos remete de volta àquele início pacato, àquela imagem monumentalmente silenciosa, a vastidão imensa de um deserto, um horizonte empoeirado e uma silhueta solitária de pé, mergulhada em pensamentos enquanto contempla um pôr do sol duplo. Essa imagem transcende totalmente os anseios de um único protagonista de ficção científica. Ela evoca a jornada universal da própria humanidade. Evoca todos nós que, diante das forças gigantescas e invisíveis que regem o nosso mundo, também mergulhamos nas profundezas da nossa própria condição para tentar descobrir qual é o nosso verdadeiro papel no cosmos. Fica, então, a reflexão final. Ao absorvermos um espetáculo tão grandioso, estamos apenas buscando um refúgio, olhando para estrelas distantes em uma tela de cinema? Ou estamos sendo confrontados o tempo todo com os reflexos de quem nós somos? Através dos ensinamentos de Campbell, do ímpeto de Nietzsche, da visão estrutural de Marx e do alerta profundo de Arendt, fica nítido que os conflitos dessa galáxia são os mesmíssimos motores da nossa própria história e política. Que essa imersão de hoje sirva para expandir permanentemente as fronteiras de como a cultura pop pode ser consumida e interpretada. Que a razão e o questionamento constante continuem sempre a guiar a nossa jornada. Até a nossa próxima análise.